Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, cujo título é O Culto Racional. Mas vamos entrar direto na nossa lição propriamente dita. Eu quero começar fazendo uma pequena reflexão acerca do texto descrito ali em Romanos capítulo 12, versículo 1, que é o texto de referência da nossa lição. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma breve explanação acerca da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é dividida basicamente em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que fala acerca do plano da salvação. Do capítulo 1 ao capítulo 8, ele fala do plano da salvação de um modo geral. Do capítulo 9 ao 11, ele fala acerca do plano da salvação para os judeus de um modo específico. E no final do capítulo 11, ele entoa aquele belíssimo cântico de exaltação ao Senhor, que começa com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, parará, parará, e culmina com, portanto, a ele toda a honra, toda a glória para sempre, eternamente. Amém. E aí, esse é o último versículo do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, ele inaugura a parte da carta que fala acerca de como um salvo precisa viver. Isso aconteceu também na carta de Éfeso, que os 3 primeiros capítulos falam do plano da salvação e os outros 3 falam de como um salvo deve viver de acordo com a dignidade da sua salvação. Acontece a mesma coisa aqui em Romanos. E ele inicia esse capítulo fazendo uma súplica, rogando à igreja que viva de maneira correta, compatível com essa salvação. E como que ele transmite essa verdade para a igreja? Usando a expressão: apresentei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a vida do cristão é uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício. Jesus falou isso também através de outras palavras. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Só é possível ser seguidor de Jesus, ou em outras palavras, só é possível ser discípulo de Jesus se você está disposto a morrer para si mesmo. Paulo está falando exatamente a mesma coisa, só que falando acerca do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando eu leio essa expressão, irmãos, culto racional, eu vejo que ela não tem paralelo na Bíblia. Você não vai encontrar essa expressão sendo repetida em outros textos bíblicos. Ela está meio que isolada aí em Romanos capítulo 12, versículo 1. E tendo em vista que é uma expressão exclusivamente de Paulo, para entendê-la, eu vou ter que me socorrer da concepção que Paulo tinha acerca do culto, da concepção que Paulo tinha acerca da adoração a Deus. E quando eu vou para buscar essa concepção, quando eu faço essa investigação, eu percebo que essa expressão culto racional, ela pode estar tanto influenciada pela origem grega de Paulo. Paulo, ele cresceu, ele foi educado numa cidade chamada Tarso, que ficava na região da Sicília. A cidade de Tarso era a segunda capital intelectual do Império Romano, só perdia para a Grécia. Tinha grandes universidades, então Paulo teve uma grande influência da cultura grega, da filosofia grega sobre a sua vida, e também teve uma grande influência da cultura judaica a partir ali da facção dos fariseus, especialmente através do seu mestre Gamaliel. Então Paulo, ele era um homem com dupla formação, ele era um homem cosmopolita, ele é um homem com múltiplas referências. Se a gente for interpretar essa frase de Paulo, tendo em conta a referência grega dele, a ideia de razão para os gregos, ela se contrapunha à ideia de emoção. Então a razão, ela é o que nos liberta das paixões da vida. A razão é aquilo que nos liberta da força escravizadora das emoções. Dentro da concepção grega, dentro da filosofia grega, a razão, ela era um critério seguro para você governar a vida contra os seus próprios instintos, tá? Só que dentro da cultura judaica, a ideia de razão não estava tão atrelada assim a essa contraposição com as emoções. Na verdade, pelo contexto ali do versículo 1, 2 e seguinte, irmãos, não dá nem para a gente vislumbrar que quando Paulo fala a expressão culto racional, ele está se referindo a um culto que exclua as emoções, um culto que exclua as paixões. Tudo indica que não é esse o sentido da expressão culto racional. Então a gente vai ter que se socorrer da formação judaica de Paulo, principalmente pela influência dos fariseus. E aqui é importante falar que existiam 2 facções religiosas nos dias de Jesus e de Paulo, que eram os saduceus, que era basicamente composta pela elite sacerdotal daqueles dias. Os saduceus, eles só criam que eram inspirados os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e os outros, eles não reputavam nenhum tipo de inspiração. Então, como na Torá não fala de ressurreição dos mortos,
Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Como na Torá não fala acerca de muitas coisas que nós encontramos nos profetas, eles não criam nessas coisas, tá? Por outro lado, os fariseus, eles acreditavam na inspiração de todo o Antigo Testamento que nós temos hoje, tanto os 5 primeiros quanto os demais. Então os fariseus acreditavam em revelação, os fariseus acreditavam em ressurreição dos mortos, os fariseus acreditavam em revelação a partir de anjos, eles acreditavam em muitas coisas que os saduceus não acreditavam. A vida religiosa de um saduceu, irmão, estava baseado basicamente no culto do templo. Para eles, a forma do homem se conectar com Deus, da forma como o homem se relacionar com Deus, era entregando os seus sacrifícios a Deus. Os fariseus, que tinham a sua vida religiosa baseada não no templo, mas sim na sinagoga, eles faziam uma reinterpretação acerca da importância dos sacrifícios. E eles partiam de alguns textos que são muito caros para nós até hoje, como, por exemplo, o Salmo capítulo 50, onde está escrito que é de Deus as aves, é de Deus os animais do campo, é de Deus todos os répteis. Então como é que o homem poderia oferecer alguma coisa para Deus se tudo é de Deus? Como se Deus fosse se alimentar dos animais. Então Deus não está em busca dos sacrifícios para que ele possa se alimentar dos sacrifícios. Ele não depende desses sacrifícios. O que ele quer do ser humano é uma vida íntegra, é uma vida justa. É isso que Deus quer do ser humano. Já no capítulo 51, nós vemos Davi falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ele fala, tu não te comprases de sacrifícios e holocaustos, senão eu te daria. Mas o que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito, ao qual o Senhor não despreza. E aí sim, então, oferecer-se-ão sacrifícios e holocaustos no teu templo. Então, o que Deus realmente busca do homem não é o ato exterior de adoração, e sim o ato interior. É sim o coração, é sim o sentimento, é sim a alma. Jesus também, citando o Antigo Testamento, fala acerca disso. Esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vemos isso se reproduzir também em Isaías capítulo 1, onde Deus, usando o profeta Isaías, diz para aquele povo, eu estou enjoado dos seus sábados, das suas festas de lua nova, das suas celebrações, vocês me causam nojo. Estou usando a expressão moderna, tá? Parafraseando as palavras de Jesus em Isaías. E ele fala, o que eu quero de vocês é justiça com o órfão, é justiça com a viúva, é justiça com o necessitado. E aí sim, quando vocês fizerem justiça com os carentes, vocês vão ver se eu não vou purificar vocês de tal maneira que ainda que seus pecados sejam como o carmesim, eles vão ficar mais brancos do que a neve. Então, tem uma ampla tradição profética mostrando que as celebrações e as festas, sem uma vida justa, sem uma vida piedosa, sem um coração totalmente entregue a Deus, não servia para nada. Então, para o fariseu, o que mais importava não era a entrega do sacrifício no templo. Para um fariseu, o que mais importava era uma vida dedicada a Deus, especialmente ali no contexto da sinagoga. E, irmãos, essas duas concepções de relacionamento com Deus vai ter uma repercussão prática na história do judaísmo. Com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, os saduceus basicamente se extinguiram, porque a vida deles com Deus estava baseada no culto no templo. Já os fariseus, que tinham uma concepção muito mais ampla de adoração, muito mais ampla de relacionamento com Deus, eles se fortaleceram depois da destruição do templo. E essa ideia de que oferecer a vida a Deus era o verdadeiro sacrifício, oferecer os seus bens, oferecer o seu coração, oferecer a sua alma a Deus era o verdadeiro sacrifício, acabou tornando os fariseus os grandes percussores do judaísmo moderno. Então foram os fariseus que sustentaram a religião judaica após a queda do Templo de Jerusalém. E dentro dessa concepção farisaica, aí a gente vai poder entender essa expressão de Paulo de culto racional. O verdadeiro culto é o culto com a própria vida. O culto de entrega de animais e sacrifícios, só por ser animais e sacrifícios, era o que o Antigo Testamento chama de sacrifício de tolo, sacrifício inútil. O culto com entendimento é o sacrifício da própria vida. Então, quando Paulo roga à igreja que eles se apresentem diante de Deus em sacrifício vivo, não é mais sacrifício morto, santo e agradável, ele completa dizendo, este sim é o vosso culto racional. Então, a ideia de culto racional de Paulo está muito mais atrelado à ideia de um culto com entendimento, um culto que funciona, um culto que Deus recebe, do que com a ideia grega de um culto intelectual. Paulo não está defendendo aí um culto intelectualizado.
Paulo está defendendo um culto que funcione, que tenha resultado. E por isso, e neste sentido, um culto racional. Segunda exposição que eu queria fazer aqui para vocês é acerca da interpretação do nosso texto áureo. Se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 em diante, né? Na verdade, ele pula alguns versículos. O texto que eu quero citar para vocês é o capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, quando eu li esse texto, eu ficava me questionando com Deus, como é que eu vou me encher do Espírito? Como é que eu faço isso? Até que um dia eu li esse texto mais uma vez e li os versículos seguintes e me veio um entendimento muito claro. O texto é muito simples de entender, irmão, mas parece que a gente às vezes lê a Bíblia com venda nos olhos. E quando eu reli o texto, eu percebi que Deus fala o que nós devemos fazer, que é nos encher do Espírito, e fala como. Ele usa verbos que no português a gente pode dizer que estão no tempo verbal do gerúndio, que é falando entre vós, dando sempre graças por tudo e sujeitando-vos uns aos outros. Esses três verbos, eles indicam a forma como a gente vai se encher do Espírito. Então, se você quiser ser cheio do Espírito, faça essas três coisas, falando uns aos outros, dando sempre graças e sujeitando-vos uns aos outros. E aqui eu quero dar destaque para o versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Queridos, olha aqui a técnica, o modo para você ser cheio do Espírito. Adoração. Paulo está falando aqui com três expressões diferentes, o que a gente pode resumir com uma expressão só, adoração. A Bíblia não fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores? A Bíblia não fala e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração? Aonde, irmãos, em qual momento a gente expressa todo o nosso coração para Deus? É no momento da adoração. Então Paulo está explicando aqui com muita tranquilidade como você faz para ser cheio do Espírito Santo, a adoração. Então, o momento, irmãos, de você se encher de Deus não é o momento da pregação. O momento da pregação é o momento de se aprender, é o momento de se refletir. Felizmente, no meio pentecostal, a gente transformou a pregação em movimento. Ontem eu participei de um culto muito maravilhoso, um culto de adolescente, que foi 1h30 só de louvor, com Pentecoste, poder de Deus, uma bênção, quebrantamento tremendo. E na hora da pregação eu pedi para acender as luzes, pedi para o pessoal sentar e trouxe uma mensagem de reflexão que fechou aquele momento com chave de ouro. E eu não digo por causa da minha pregação em si, eu estou falando porque teve poder e teve reflexão, teve emoção e teve razão. Então ficou completo. Então é nesse sentido que eu falo que foi fechado com chave de ouro. Então o momento do poder é o momento do louvor, é o momento da adoração. Às vezes a gente fica querendo, um pregador fica com vício de querer arrancar glória a Deus e aleluia da igreja e fica estimulando a igreja a falar o tempo todo, a se mexer o tempo todo, a falar pro irmão o tempo todo. Irmão, o momento da pregação é o momento de você expor a verdade e ensinar a verdade. Expor aqui é pregar e ensinar é levar as pessoas a compreender. Então o momento da pregação não é o momento do mover. E isso é muito claro, irmãos, no período dos apóstolos. Quando você vê os apóstolos pregando, você não vê um grande mover assim de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo acontecia quando eles oravam. Então vocês veem que a Bíblia ela ensina o roteiro como a gente tem que fazer. E é por isso que no meio do pentecostal as pessoas não gostam muito de aprender, as pessoas não gostam muito de estudar a Bíblia, as pessoas são muito fracas nas escrituras. E eu estou falando aqui de um modo geral. Temos talentos extraordinários no nosso meio, no que tange ao conhecimento das escrituras, mas no geral, na média, a gente é muito fraquinho. Eu estava falando com um jovem que foi meu liderado, na época eu era coordenador de jovens, ele mudou para uma igreja adventista, isso mesmo, para uma igreja adventista. E ele falou, Jefferson, a escola dominical lá é extraordinária, é tão cheia quanto o culto. Você aprende de tudo, eles ensinam como se você estivesse numa escola mesmo. Então, irmãos, é simplesmente de se admirar quando você vê o quanto o povo pentecostal não gosta de Bíblia, não gosta de ler, não gosta de estudar a palavra de Deus. E aqui fica como alerta. E, claro, existem problemas também que nosso povo é um povo mais humilde, teve menos instrução, existe uma crítica social, uma razão social, melhor dizendo, para isso acontecer. Mas também existe uma culpa dos líderes,
que em vez de querer ensinar a Bíblia, quando o povo pegar a Bíblia sozinho, já ter um entendimento de como ler, de como interpretar, a gente fica se preocupando mais em fazer movimento com a pregação. Então o momento de a gente se encher, meu irmão, é o momento da adoração, falando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui cabe uma breve distinção. Salmos, irmãos, é a adoração declamada. Hinos são músicas, são louvores através de música. E os cânticos espirituais são os cânticos espontâneos, que a gente pode chamar de ministração, se ela for direcionada pelo Espírito Santo. A gente vê ela de várias formas, desde que ela seja direcionada pelo Espírito Santo, seja o mover do Espírito. Então essas são as 3 formas diferentes de adorar no culto. Depois Paulo fala de gratidão e por fim ele fala de sujeição, sujeitando-vos uns aos outros. Então não vai ter gente cheia do Espírito Santo, irmão, que não seja sujeito à liderança, não tem como, porque Deus é o Deus de princípios, tá? Deus é um Deus de princípios. O próximo ponto dessa aula, irmãos, é falar de maneira específica acerca da adoração. Adoração, irmãos, é toda exaltação, é toda manifestação de gratidão feita com um sentimento de devoção. Então, quando você fala de adoração, normalmente você lembra de divindade. São coisas que estão diretamente associadas, tá? Porque você depende dessa devoção, dessa reverência no momento de exaltar, no momento de agradecer e no momento de agradar, tá? Depende desse sentimento aí de devoção. A adoração, irmãos, ela pode ser feita de várias formas. A adoração ela pode ser feita através do louvor, a adoração ela pode ser feita através do se prostrar de joelhos, a adoração pode ser feita através do levantar das mãos, a adoração pode ser feita através das ofertas. Tudo que você faz para agradar a divindade, para exaltar a divindade, para agradecer a divindade com um sentimento de devoção, você está fazendo uma forma de adoração. Tá? Então vamos avançar aqui da adoração para o louvor, que é uma forma específica de adoração. Louvar é elogiar. Isso tanto na língua portuguesa como também no hebraico. A palavra louvor, ela significa elogio. E aqui existe uma primeira observação que eu queria fazer com vocês. Quando você elogia alguém, você não diz para ela, seja louvada, seja louvado. Você não faz isso. Você diz, parabéns por isso. Parabéns por isso. Como você é linda, como você é lindo, como você é bonita, como você é bonito. Que legal essa sua atitude, que legal esse seu comportamento. Então, o elogio é sempre você enfatizar uma atitude ou uma característica que a outra pessoa tem em louvor a ela. Então, existe algo muito esquisito dentro do nosso meio, irmãos, que é a mania de ficar repetindo sempre, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra aleluia é halel Yah, que é louvai ao Senhor. Então quem está gritando aleluia está gritando louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo bem, a gente pode fazer isso, não tem nenhum problema e Deus entende que a gente está adorando o nome dele. Só que a maneira melhor de louvar ao Senhor é como em alguns salmos, acho, salvo engano, o Salmo 107 ou 109, louvai ao Senhor porque ele é bom. Louvai ao Senhor porque grandes são os seus feitos. Louvai ao Senhor porque grande é a sua misericórdia. E aí ele vai falando louvai ao Senhor e diz por que Deus merece ser louvado. Então aqui é importante a gente trazer para vocês novamente a importância da palavra de Deus até no momento da adoração. Porque quanto mais pobre é a sua teologia, mais pobre será a tua adoração. Quanto menor o teu conhecimento das Escrituras, menos vocabulário você terá para adorar a Deus. Quanto mais você conhece os atributos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, santidade, majestade, poder, benignidade, amor, quanto mais você está informado acerca dessas características de Deus, mais vocabulário você terá para rasgar o seu coração em adoração. Quanto menos você sabe da Bíblia, mais dificuldade você tem ou você terá de expressar palavras de adoração ao Senhor. Outra coisa também importante acerca do louvor é que ele pode ser declamado, como eu disse para vocês, que são os salmos, e ele também pode ser cantado. E aqui, irmãos, essa forma de louvor específica, que é a música, ela requer algumas considerações. Em primeiro lugar, a música é uma forma de arte. E toda forma de arte, ela tem um poder especial. Um poder especial, em primeiro lugar, de comunicar sentimentos. Às vezes você não consegue escrever o sentimento que você está vivendo através de palavras,
mas você consegue escrever ou relatar aquele sentimento através de uma pintura, através de uma poesia, através de uma música. Então, a arte, ela possibilita que a gente ultrapasse os limites da linguagem verbal na manifestação dos nossos sentimentos. Então, é um excelente veículo de transmitir sentimento. Em segundo lugar, ela é um excelente veículo de gerar sentimento. Terceira característica importante da música, irmãos, é que ela é um excelente transmissor de informações. Em primeiro lugar, é porque uma vez que você decore a música, e é fácil decorar a música, o nosso cérebro tem uma aptidão natural para decorar músicas, você decora o conteúdo dela. E em segundo lugar, porque você consegue ouvir a mesma música com aquela informação inúmeras vezes. Vamos pensar aqui, por exemplo, na hora de aprender o alfabeto em inglês. Na hora que você entra no cursinho e você tem que decorar o alfabeto, o professor normalmente ele te ensina uma musiquinha em inglês para você decorar o alfabeto, porque isso te ajuda muito na memorização. E em segundo lugar, como a música ela tem uma riqueza de informações que transcendem somente o conteúdo verbal, ela inclui ritmo, ela inclui melodia e ela inclui harmonia, é uma riqueza maior de dados para o nosso cérebro. O nosso cérebro demora mais a enjoar da música do que enjoar de uma fala. Então você pode ouvir uma música 50 vezes e não enjoar dela, mas se você pegar a gravação de uma videoaula e ouvir 50 vezes, você não vai aguentar mais, você vai pedir, pelo amor de Deus, tira esse áudio daqui que eu não aguento mais ouvir isso. Então a música ela tem essa leveza na hora de transmitir informações. E em quarto lugar, que a música é um excelente meio de entretenimento, tá? E aqui eu quero falar da primeira característica da música, que é transmitir sentimentos. Se ela é boa para transmitir sentimentos, maravilha, porque a gente pode colocar a nossa adoração a Deus não somente com o nosso intelecto, mas também com o nosso coração. Tá? Então a música ela tem esse poder de transmitir sentimentos. Outra coisa, ela tem o poder de gerar sentimentos. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Se ela tem poder de transmitir sentimentos, eu só posso transmitir sentimentos bons na minha adoração, irmãos, na minha música de louvor. Porque se eu transmito sentimentos de vingança, sentimentos de orgulho, sentimentos de superioridade, além de eu estar extravasando sentimentos que a Bíblia condena, eu também vou estar gerando nos outros sentimentos que a Bíblia condena. E isso é muito grave, porque eu vou estar trabalhando contra a vontade de Deus e contra o reino de Deus de um modo eficiente. Tem uma música que a gente sempre comenta sobre ela, que é você vai estar na plateia, eles vão estar na plateia e você no palco. Tem outras músicas, vai lá e pega quem falou da minha vida. E esses dois exemplos, irmãos, a gente poderia multiplicar aqui, são músicas que estimulam a revanche, são músicas que estimulam a vingança e são músicas que pouco agregam acerca da verdade das Escrituras. Porque na Bíblia está escrito, não vos vingueis uns aos outros, porque está escrito, minha vingança, diz o Senhor. O próprio Jesus diz, amar o que te ama é fácil, até os ímpios fazem. Agora, se você quer obedecer a Deus mesmo, ama o teu inimigo. Essa é a mensagem que precisa ser transmitida e não uma mensagem de vingança e de revanche. Então, a música ela serve para extravasar sentimentos, mas devem ser os sentimentos conforme as Escrituras. A música serve para gerar sentimentos, mas devem ser sentimentos conforme as Escrituras. Ainda sobre essa questão da capacidade da música de gerar sentimentos, às vezes a gente pode transformar a música num fim em si mesmo. Como assim, Jefferson? Tem algumas músicas que são alegres que ela não transmite conteúdo nenhum. Ela é só para animar a igreja. Eu lembro que na época de criança a gente cantava vários hinos que contavam histórias de personagens bíblicos. Mas mais recentemente agora, na era do YouTube, eu vejo um monte de música. Eu sei que eu tenho um filho pequeno, de vez em quando vocês ouvem ela dando uns gritos no vídeo, que eu sei, porque toda vez que eu levo ela em alguma igreja que eu vou pregar, o pessoal fala, então é essa, né, que eu sempre ouço lá nos seus vídeos, é ela mesmo. Então, eu boto algumas músicas de criança para ela, alguns louvores de criança para ela, e tem um hino que canta em todas as igrejas. Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá. Irmãos, a palavra Jesus está ali só para dizer que aquilo é hino, porque aquilo não tem mensagem nenhuma. O único objetivo é gerar entretenimento, é animar o povo. Jefferson, tem algum problema ter hino que anima o povo e não tem uma mensagem teológica consistente? Problema nenhum. Para você ouvir na tua casa, para você ouvir no teu carro, para você botar para o teu filho em casa, problema nenhum. O problema é cantar isso na igreja como se isso fosse um louvor. Louvor é elogio. Eu louvo como os salmos louvavam ao Senhor. O que os salmos fazem?
Os salmos, você pode dividir basicamente eles em três tipos. Eles exaltam quem Deus é. Em segundo lugar, eles exaltam Deus pelo que ele faz ou que ele fez. E em terceiro lugar, os salmos são orações. Então você pode dividir os salmos basicamente nesses três segmentos. Exaltar a Deus por quem ele é, exaltar a Deus pelo que ele faz e orar. Como o Salmo 51 é um exemplo lindo de oração. Então, a nosso louvor na igreja, no culto, precisa fazer essas três coisas. Ou pode ser uma expressão de oração, uma oração cantada, ou deve ser algo que exalta quem Deus é e exalta o que Deus faz ou o que Deus fez. Isso é louvor, isso é adorar. Agora, criança de Jesus tem energia para gastar e isso não é louvor, isso é entretenimento. Outra questão importante também, que é a questão da música servir de entretenimento. Isso significa, irmãos, que a música ela serve não somente para adorar, mas também para distrair. Eu teria muitas outras coisas para falar para você acerca da música. Eu gravei um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei para o meu canal pessoal do YouTube, não era nem EBD Betel ainda. Eu vou estar colocando no card aqui em cima, na descrição do vídeo aqui embaixo. Você pode entrar no link e se aprofundar mais nesse assunto. O tom daquela exposição era um pouquinho crítico, mas com certeza vai agregar muito se você quiser se aprofundar sobre o assunto. Vamos falar agora brevemente, para finalizar a nossa aula de hoje, sobre a adoração no culto. Irmãos, você tem que ter clareza na sua mente que a adoração ela pode ser tanto a sua vida quanto o seu culto. Você adora com a vida e adora no culto. A adoração com a vida, ela é expressa em várias passagens bíblicas, a principal delas é o texto de referência de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 1. A sua vida em oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, já é uma adoração. É uma adoração que substitui a adoração da velha aliança, que são os animais entregues em sacrifício morto. Então isso, a sua vida como sacrifício, já é uma adoração. Nós vamos ver Paulo falando isso acerca também das nossas atividades cotidianas, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós vamos ver Paulo falar a mesma coisa também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Por tudo dai graças. Irmãos, dar graça por tudo depende de duas concepções dentro de você. Em primeiro lugar, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E em segundo lugar, tudo que Deus faz é bom. Se você tiver essas duas concepções impregnadas no seu coração, você nunca vai murmurar, você sempre vai louvar e agradecer. Porque tudo que acontece na sua vida é direção e permissão de Deus para o seu bem. Ah, Jefferson, mas isso que aconteceu comigo não pode ser para o meu bem. Como é que uma batida de carro vai ser para o meu bem? Não necessariamente a batida. Mas a Bíblia não diz que todas as coisas contribuem para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. De repente, naquela batida de carro, meu irmão, você começa a perceber que você não é imortal, que você pode morrer a qualquer momento, que você precisa consertar a sua vida. A batida não contribuiu para o seu bem, mas a reflexão que ela gerou contribuiu. Então, todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você tem essas duas convicções, você com certeza vai conseguir dar graças por tudo. E qual é o contrário de dar graças por tudo? É murmurar. Murmurar, irmãos, no bom português é reclamar. Não tem gente que reclama de tudo? Reclama dos filhos, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do pastor, reclama da igreja. Eu não gosto, às vezes, irmãos, de expor vídeos críticos aqui no canal, porque isso acaba gerando no coração de algumas pessoas ressentidas um álibi, um salvo-conduto para extravasar as suas murmurações, as suas reclamações. Quando eu mostro na Bíblia, como eu fiz na lição passada, o padrão da Bíblia e como a nossa igreja está se comportando, o meu objetivo é mostrar que a gente tem lugares onde a gente pode melhorar. Não é atacar A, ou atacar B, ou atacar C. O meu objetivo é trazer a reflexão de como a gente pode melhorar. Então, vamos voltar para a lição anterior no seguinte exemplo. Quando eu falo da igreja como família, que é muito mais do que se encontrar no culto e cada um ir para sua casa, eu estou falando isso não é para atingir nenhum pastor em específico. O que eu estou falando é para a gente, através dessa reflexão, fazer coisas que contribuam para a gente atingir esse objetivo estabelecido pela palavra de Deus. Se você comparar a tua vida com a Bíblia, você vai ficar constrangido? É claro que sim, porque a Bíblia ela trabalha com o plano ideal, a tua vida é o plano real e o plano real nunca vai ser igual ao plano ideal.
E se for, meu irmão, você vai ser transladado com certeza. Mas contigo você é tolerante, mas com a igreja você não é tolerante. Quer dizer, eu posso não ser 100% igual à Bíblia, mas se a igreja não for 100% igual à Bíblia, coro nela. Pelo amor de Deus, irmãos, o objetivo não é esse. Mas avançando aqui dentro da nossa reflexão, reclamação é o oposto de gratidão, tá? Uma vida que adora a Deus é uma vida que agradece por tudo, uma vida que reclama muito, com certeza não é uma vida que adora a Deus. E a adoração, ela pode se expressar, como eu disse, na vida do crente e também no momento do culto, que é uma adoração específica. Sobre ela eu remeto vocês a Efésios capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, que eu já expus para vocês no início dessa exposição. Um outro versículo também que é importante, que repete esse texto de Efésios, é Colossenses capítulo 3, versículo 16, falando para a gente falar uns aos outros também com salmos, hinos e cânticos espirituais. Outro ponto importante aqui para destacar com vocês sobre o momento do culto é a importância da oração, é a importância da palavra. Existe um tópico na nossa lição, que é o tópico 3, que fala especificamente sobre a pregação. Não dá para desenvolver aqui, irmãos. Vocês conseguem imaginar que se eu fosse começar a falar sobre esse assunto, eu falaria aqui milhões de coisas. Mas eu quero falar apenas 3 coisinhas acerca da pregação. Em primeiro lugar, ela precisa ser uma boa interpretação. Em segundo lugar, ela precisa ser uma boa aplicação, que o autor da nossa revista chamou de contextualização. Não basta você fazer um tremendo de uma exposição acerca do que aconteceu nos dias de Jesus. Você tem que trazer como isso funciona para os nossos dias, o que isso significa para a nossa vida com Deus. Isso é pregação. Se você só expõe como era, você não está dando você não está pregando, você está ensinando. E aqui vai uma diferença entre ensino e pregação. No ensino, o palestrante ele expõe como era. Ele ensina através da geografia bíblica, através da história de Israel, história da igreja, através de um monte de informações, como fazer a exegese, como fazer a hermenêutica do texto, como interpretar o texto corretamente. Numa pregação, você não apenas faz essas coisas, você também aplica. E na hora de aplicar, meu irmão, você tem que levar em consideração o contexto da igreja, a linguagem que a igreja está acostumada, o nível de instruções da igreja. Eu estou dirigindo um ponto de pregação, na verdade já não é um ponto de pregação, é uma subcongregação, porque tem culto quinta e tem culto domingo, dentro de uma favela, irmão, muito perigosa aqui do Rio de Janeiro. Eu vou pela fé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em cima na comunidade. E lá, irmãos, o público que me ouve lá é diferente do público que me ouve numa catedral. Quando eu vou pregar numa igreja sede grande, que tem um monte de gente formada, um monte de gente com mestrado, tem gente até com doutorado, são públicos distintos. Eu preciso me adequar a cada contexto. Ontem de manhã eu preguei para jovens, pessoal com 25, 30 anos, eu preguei de um jeito. À noite eu preguei para adolescente, eu preguei de outro jeito. Então, na hora de aplicar a palavra, eu tenho que levar em consideração a linguagem e também a necessidade, tanto a necessidade que eu conheço por revelação do Espírito, quanto a necessidade que eu conheço por convivência com a igreja, e aí se aplica essa questão especialmente aos pastores. Por fim, a mensagem ela precisa ser cristocêntrica. Irmãos, a Bíblia fala muito claramente, através da boca de Jesus, que todo o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. O Antigo falava sobre ele e o Novo fala sobre ele. Então, se Jesus é o centro da Bíblia, irmãos, ele também tem que ser o centro da pregação. A mensagem precisa ser cristocêntrica. A gente vê muita mensagem aí, irmãos, antropocêntrica, voltada para o homem. Mensagens de autoajuda. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai. É sempre uma mensagem voltada para alimentar o eu, para alimentar os sonhos, para alimentar os projetos individuais. Quando você vai para a Bíblia, irmãos, o que o homem o que o homem tem, o que o homem quer, tem relevância para Deus? Com certeza. Mas dentro de todo o universo da revelação, a importância do homem, do querer do homem, dos sonhos do homem, é pequeniníssima diante da revelação de Deus. Da revelação do que Deus quer, do que Deus faz, do que Deus deseja. Então, irmãos, a pregação ela tem um foco, explicar Deus, explicar Cristo. Ela não tem como foco alimentar os sonhos e os projetos e as vontades do ser humano. Então a gente tem que deixar de ser antropocêntrico e se tornar cristocêntrico na nossa
pregação. E isso é um alerta, irmãos, que serve para mim, serve para você e serve para todos os pregadores aí de qualquer lugar do mundo, tá? Mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que acabar com Cristo. Isso é mensagem bíblica. Por fim, é importante sempre a gente lembrar, né, que pregação que fala só sobre a vida do pregador não é pregação, é testemunho, tá? Pregação tem que partir da palavra. É a palavra que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que santifica. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra que ensina o que está dentro de nós. A palavra é viva e eficaz, mas penetrante que a espada de dois gumes, capaz de entrar até na divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e intenções. É a palavra que te ensina a andar no mundo, luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é as tuas palavras. É a palavra, irmãos, que ensina como a gente se desvia do pecado, como o jovem andará bem no seu caminho, observando conforme a sua palavra. É a palavra, irmãos, que nos ensina, que nos guia e nos faz viver edificados sobre a rocha. Porque quem edificou na areia, quem ouviu a palavra e não praticou. Quem edificou sobre a rocha é quem ouviu a palavra e praticou. Então, irmãos, para de falar de você mesmo. Para de falar de um monte de literatura e filosofia que não diz respeito à Bíblia. O que transforma a vida da igreja não é a tua eloquência, não é a tua capacidade de contar testemunhos e histórias da carochinha. O que transforma a igreja é a transmissão da palavra. Ela tem vida própria. Exponha ela com prodigalidade, que você pode ter certeza de uma coisa, ela vai surtir efeito e ela vai transformar vidas. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, que Deus vos abençoe e que sempre vocês possam estar aí apegados a essa palavra que nos capacita de maneira tão sobrenatural. Amém.